Olá, meus amigos, tudo bem? Você já sabe que toda quarta-feira é assim, episódio novo do nosso Intríade, e hoje tem mais um episódio musical. A gente tem, graças a Deus, conseguido aí vários artistas da música que estão vindo aqui para o nosso episódio, para cada episódio, e tem sido assim sempre muito bom. Na verdade, a música ela é sempre muito atrativa. E hoje nós vamos falar desse instrumento que eu amo, né? Já tivemos um violonista aqui conosco. Está chegando mais um, que é um guitarrista, violonista, tecladista, bandolista. Ele é um multi-instrumentista também. E o nosso programa de hoje está muito bom. Você já vai compartilhando com muita gente. Quando você ouvir falar do nome dele, você já sabe que o programa vai ser bom. E aí você compartilha com muitos músicos, com quem você conhece, que ama música, ama guitarra, ama violão, enfim. Eu estou falando do Igor Capela. Ele é guitarrista paraense, nascido em 1 de dezembro de 1981, é novinho ainda, né? Mesmo dia de aniversário aí do Joel Júnior, olha só, tá vendo? Vieram com a mesma paleta de cores, né? Joel dublê. Ele é violonista, né? Começou a estudar violão com 12 anos de idade, lá no Conservatório Carlos Gomes. Aos 15 anos começou a estudar piano. Iniciou sua carreira musical tocando teclado nos bailes de Belém. Lá pelo ano de 1999, ao ir prestigiar um show de rock gospel, ficou encantado com a guitarra, que virou seu principal instrumento. E a história é longa, e ele vai contar. Ele já tocou com Lia Sofia, Fafá de Belém, Pepeu Gomes, Zé Cabaleiro, Leila Pinheiro, Pedro Luiz, Paulinho Mosca, Marco André, Davi Sassi, Aline Barros, Eli Soares, enfim. Mas ele vai contar, isso é melhor ele contar pra gente, a gente conversar. Igor, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui. Esse lugar é um lugar pra gente falar de muita coisa. E música é algo que eu gosto muito de falar, amo música. Eu sempre digo que eu sou aquele tipo do jogador ruim, jogador de bola ruim, sabe? Mas que ele é o dono da bola. Se ele não jogar, ele leva a bola. Então eu admiro muito quem realmente usa dessa arte com talento, com qualidade, e você é um desses que eu admiro muito. Tenho te acompanhado pelas redes sociais e vejo o teu trabalho cada vez mais crescendo. Bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Primeiramente, quero agradecer a Deus e agradecer a você, pastor, pelo convite, a toda a equipe. É uma honra estar aqui, é uma honra poder compartilhar alguma coisa, somar na vida das pessoas, que eu acredito que a arte, a música é para isso, é para somar, é para trazer paz, é para trazer reflexão. Sim. E está aqui para isso. Beleza, então vamos conversar e vamos também, você vai tocar alguns trechos de música aí pra gente, mas aqui pelo teu release você começou a estudar violão com 12 anos, né? Sim. O que foi que te levou a querer aprender a tocar o violão? Pastor, não sei porque assim, eu já nasci querendo ser músico. Eu acho que tipo com 8, 9 anos eu escutava música, eu não tinha brinquedo, eu tinha pedaço de pau com corda amarrado em vassoura, entendeu? Eu tinha uma banda no quintal de casa, eu pegava os tambores, montava uma bateria, eu queria ser músico. Mas tu não tinha nenhuma influência? Teus pais, avós, tios, nada? Não, a minha avó que conta uma história, eu vindo pra cá que eu lembrei que ela conta uma história com um bisavô dela, a voz assim no interior tocava violino. Mas meu pai não toca nenhum instrumento, nem minha mãe. Sim, eu não tenho parente músico. Mas eu acho isso uma coisa muito interessante, né? Porque geralmente a gente pergunta pros músicos, acho que na tua casa a pessoa tocava e tal. E aí a gente esquece de um detalhe, né? Tem que começar por alguém, né? Sim. E de repente a tua geração começou por ti. Foi. Né? Então assim, eu não... entendi mais ou menos a outra coisa. Mas assim, não teve, não tive assim... Antes de ti, não, assim, eu fui descobrindo as coisas mesmo. Não tinha ninguém que eu olhasse, eu admirava as pessoas tocar. Eu ia pra igreja para ver os músicos tocarem, né? Me envolvi bem cedo também na igreja, pela questão de música, né? E não tive. Então, eu desde pequeno sempre quis ser músico. Tipo, com 10 anos eu gostava de ouvir Elvis Presley, ouvir Beatles. Naquela época ali, deixa eu ver, tinha uns discos de anos 60. Sim. Né, que tinha um coelho na capa, Sim. Acho que vocês vão lembrar, eu não sou tão novo assim. Tinha Sayonara Show Band, baile dos anos 60. Eu pirava naquilo, eu gostava de ouvir música dos anos 60, aquele rock, rockabilly, então eu pirava aquilo, então eu queria ser músico.
Eu queria ser Isso músico. já estava aí, você não sabe de onde veio, quer dizer, né? Foi Deus que plantou essa semente, sim. né? Então, tipo assim, eu sempre botei na minha cabeça que eu queria música, né? Então, pra mim, me dedicar não foi muito difícil. E tu lembras assim quando tu pegaste pela primeira vez o violão? Lembro. Inclusive, minha mãe, ela viajava para fazer compras e vender. Naquela época não existia shopping em Belém. Então, ela viajava para fazer compras, trazer roupa e tal, não sei o que, vendia. E uma dessas viagens, ela trouxe um violão. Que ela viu uma confusão com uma vizinhança que eu queria pegar um violão, não quiseram me dar e tal, não sei o que. Ela trouxe um violão para mim. E uma curiosidade. Talvez a galera da antiga vá lembrar disso. O meu primeiro professor de violão foi o irmão Balheiro. Quem lembra dessa lenda? Balheiro. Irmão Balheiro, lá da Pinagés. Sim. Ensinou muita gente, muito músico da Assembleia de Deus, tocava instrumento de sopro e tal. E ele foi meu primeiro professor de violão. A primeira música que eu aprendi foi Chuva de Graça, da harpa, da harpa cristã, né? Que legal. E aí, assim, foi a minha história com a música, né? Minha mãe comprou um violão e eu fui seguindo. Fui tocando até o dia que eu me encantei por guitarra, né? Aí sim, fui pro Carlos Gomes, né? Quando eu cheguei no Carlos Gomes, estudar violão popular com um professor chamado Galdino Pena. E o violão popular é violão popular. Tocar música popular, tocar música de revista, de vigor, aquela coisa, né? Tentou me botar no clássico, mas eu naquela época eu não queria saber, eu queria saber de tocar. Assim, então, não me adaptei no clássico. E aí ele falou, então, vou te botar no piano. Porque eu achava bacana o piano. Quando eu descobri que era a mesma formação de acorde do violão que tu podia fazer no piano, na tecla ali, eu começava a fazer uns acordes. Aí me botaram para estudar piano. Um pouquinho, passei um ano estudando piano clássico e tal. Eu vi que há pouco tempo tu começaste a mostrar algumas coisas no piano também, né? Eu vi nas tuas redes sociais. Eu sou um verdadeiro pianista frustrado. Porque eu queria tocar bem piano, queria tocar como meus ídolos, né? Sim. Mas o tempo não dá para estudar tanto. Tá, aí tu foste para um show de rock? Foi a influência da igreja, aquela coisa, daquele tempo, anos 90, catedral, som, oficina também chegando. E aí a gente pirava com aquele virtuosismo de guitarra, né, que tinha. E aí eu comecei a me encantar por guitarra. Consegui comprar uma guitarra, consegui comprar um pedalzinho, e comecei a estudar, porque eu queria tocar rápido igual eles. Então a minha vida eu não tive negócio de jogar bola na rua, não tive essa coisa de jogar peteca, ficar brincando, tomar banho de chuva. O negócio era com a música mesmo, né? Música. Então eu queria chegar, tocar e tocar bem, mostrar para os outros que eu tocava bem. Eu já sabia o que eu queria, né? Eu queria tocar bem, assim, não queria saber aonde, o que eu ia fazer com a música. Eu queria tocar bem, eu queria me sentir bem tocando. E essa transição do violão para guitarra foi difícil? Porque geralmente o cara, quando é músico, ele vai embora mesmo, né? Mas a gente olha assim, a guitarra é um instrumento muito técnico, muito... não foi tão difícil assim, porque foi tudo sempre uma descoberta, né? Sim. Não teve, tipo, o violão, eu tocava violão, mas eu não conhecia o violão. O violão é um outro universo. É um universo diferente da guitarra, né? Você olha, porque você corda, tal, a mesma formação de acorde, dá vez quando tu usa uma palheta e tal. Mas o universo do violão é uma outra coisa totalmente diferente da guitarra, né? Cada um tem um particular diferente. Então, às vezes até é difícil tu conseguir conciliar os dois, porque são coisas bem diferentes. Sim. Você desenrola. Sim. Desenrola, mas se aprofundar ali só, sei lá, eu vim descobrir isso há pouco tempo do violão. Na verdade, é como se fosse duas universidades mesmo, né? Uma para cada um e pronto. Porque a gente vê, na verdade, o músico, existem músicos multi-instrumentistas, você é um músico multi-instrumentista, tem muitos outros que tocam muitos instrumentos, né? Mas sempre tem aquele que é o que você realmente se aprofundou. A gente ouve às vezes, o cara é contrabaixista, mas ele toca violão também. Aí ele vai tocar o violão, você percebe que a mão já é mais pesada, já não tira o som tão leve. O próprio violonista, por exemplo, tá sem unha, então já sente a dificuldade. Aí o cara não precisa de unha para tocar guitarra, né? Ele usa a palhetinha dele lá, enfim. Mas vamos mostrar alguma coisa? O que é que tu gosta de mostrar no violão, por exemplo?
Olha, no violão, de um tempo para cá, porque eu tenho, na minha vida musical, eu tenho uma história, assim, né? E com a graça de Deus, Deus foi sempre colocando as pessoas legais na minha vida, me colocando sempre cercado de pessoas. E tem de 8 anos para cá, 9 anos para cá, né? Que foi a minha fada Sebastião Tapajós. Sim, sim, sim. Né? Então, de lá para cá que eu vim tocar violão. Sebastião com um coração... não sei nem o que falar. Paternal, né? Não sei o que falar do Sebastião, assim. Porque, tipo, eu não tocava violão e ele me botou para tocar violão com ele. Assim. Rapaz, e olha aí. Então, tipo assim, tocar violão com um cara que tem mais de 80 discos no mundo todo. Foi nomeado 6 vezes o maior violonista do mundo, né? E assim, e colocou para tocar violão. Então, ali que eu vim começar a descobrir o universo do violão. Cara, que coisa. O cara tocar perfeito, o cara tem que estudar muito, tem que dedicar a vida dele. Esse concertista não tem vida, sabe? Assim, dedicar mesmo. Como o Sebastião dedicava, né? A história conta, né? A vida dele, a dedicação dele pro violão. Então, é assim daí que eu comecei a descobrir o universo do violão, algumas técnicas. Eu falo assim, eu não sou violonista, né? Eu não sou um violonista comparado a quem se dedica ao violão, mas eu fui atrás do universo do violão. Só que eu me aprofundei na obra dele. Sim. Eu estava com ele, então eu queria tocar as músicas dele, e virei um fã, amigo, filho musical da obra dele, tanto que eu tô com o violão dele aqui, né? É bom tu falar disso, né? O pessoal vê aí que... Esse violão pertenceu a ele por muitos anos, é um violão histórico, isso aqui é um violão para ir para museu, para ir para história, sim. né? E, alemão, né? Feito por um... alemão, e a minha idade, de 81, foi o violão que fez turnê com ele pelo mundo todo, né? Esse violão ficou guardado comigo, assim, isso aí é um tesouro, né? Um tesouro. Assim. Então, assim, as coisas que eu toco são as coisas dele. Sim. Não sei nem se consigo tocar tudo, assim. Mas, Veja tipo, lá, algumas coisas, tipo carimbó, assim, né? Que é interessante, né? Você ouve, vamos ouvir um carimbó. O próprio povo paraense não conhece o carimbó de verdade, né? Sim, Então, quando você vê uma coisa dessa tocada desse jeito, você está vendo uma obra de arte fantástica, maravilhosa, né? Porque tem muito aquela ideia do carimbó. A gente ouve carimbó no nosso estado e o carimbó não nasceu ontem, né? Eu lembro da época do meu pai. Tinha do lado de casa tinha o pessoal que tocava, tinha uns senhores ceguinhos lá que tocavam carimbó lá. Era um negócio, o Pinduca ia lá das baixas do acampamento, o Pinduca ia lá. De vez em quando ele ia fazer visita, eu acho que ele pegava até algumas músicas lá de ceguinhos. Enfim, tá? Mas olha só, né, como a gente olha, é uma obra, né? É uma obra, não é? Acho que foi o primeiro carimbó gravado instrumental, acho que foi um dos primeiros discos dele. E assim, então eu me aprofundei na obra dele, eu quis, até hoje eu tiro as músicas dele, tiro as músicas do disco, né, dele, assim, pra ganhar técnica. Sim, acaba sendo o estudo mesmo, né? É, o meu estudo, e tipo assim, como o violão não é meu instrumento principal, né, eu me dou ao luxo de, não, só vou estudar Sebastião Tapajós, então. Sim. Tô com o violão dele aqui, convivi com ele, tô com 2 violões que pertenceu a ele aqui. Desde todo o apoio da família, todo
sou amigo da família, sou tudo, convivi com o cara, entendeu? E te deu dicas? Me deu dica, me ensinou pra caramba. Vamos dedicar a obra dele, não sei onde vai chegar, não interessa, eu gosto e pronto. E um detalhe, né, amigo? De repente levar esse legado aí adiante, né? As pessoas esperam isso, né? Pastor, De Deus. posso fazer uma pergunta? Sim, tem pergunta aqui. Vamos a pergunta da plateia. Nosso... Aproveitando a deixa que o Igor falou que ele tira as músicas do Sebastião Tapajós, eu queria perguntar para ele, tu vais pela partitura propriamente dita ou tu usa um pouco do ouvido para tentar tirar a música? Aí sim, aí que eu digo, eu não leio muito. Eu só leio partitura. Eu vou pelo ouvido. Eu saquei isso no momento que tu falou que tu tira a música dele. Porque assim, eu já conversei com vários violonistas eruditos, eles ficam com isso assim, né? Porque quando tu começa um estudo formal, desde pequeno, tipo um violonista erudito, um pianista erudito, eles começaram desde pequeno ali, então eles foram treinados a ler partitura. Não é errado, foi o treinamento deles, né? Se no meio do caminho eles desvincularem e começarem a estudar ouvido, outras coisas, outros estilos, eles vão desenvolver. Eles têm capacidade para isso, têm dedicação. Só que quando você lê o release lá, que fala que eu venho do baile, o baile me trouxe isso. O baile é uma escola, né? Uma grande escola, né? Então, a dificuldade que eu tive, talvez, de tocar com o Sebastião foi o fato de eu pegar o violão a primeira vez para decorar as músicas dele. Porque eu decorava, né? A segunda parte. Mas isso o baile me trouxe, o ouvido. A percepção musical, do subir, não saber o que vai tocar. Né? O baile e a igreja, que para mim, todo respeito, falar que também é um baile. Sim, sim. Eu acho que no altar também a gente toca um baile, porque no altar só souber um estilo, se aquele estilo sair dali, o irmão chegar, tu tá tocando, pode estar tocando rock, qualquer coisa ali, e qualquer coisa entre aspas, né? Mas chegar o irmão lá, que o pastor que vai dar uma cama, vamos tocar um forró aqui. Tem que dar o jeito. E se tu não souber desligar a distorção ali e fazer uma base de forró, e ali no altar tu é um servo, né? Tá a serviço do... Então, já foi pro outro lado da conversa. Mas é interessante isso, porque a ideia é a partitura, no caso, né? A teoria musical, né? Conhecer a teoria, porque tem muito disso também, né? As pessoas dizem, não, eu não sei ler partitura, então a pessoa não conhece teoria musical. Não é bem assim, sim, né? Eu acho que a partitura é parte, claro, sim, teoria musical. Tudo. É o mapa. Né? É o mapa. Mas uma coisa não vai substituir outra. A pessoa pode ser um grande teórico, né, conhecer muito, e você vai ver uma pessoa que não tem tanta teoria, mas tem essa prática, essa escola da prática, do ouvido, e acabar produzindo uma obra bem melhor, né? Uma coisa não pode substituir a outra. Quando né? a gente foi pro... Aí quando... como essa minha escola é do baile, eu aprendi, assim, convivendo, tirando as coisas de ouvido, isso eu passei pro violão. Entendeu? Passei pro violão, tipo assim, eu vou ouvindo a música e vou tirando nota por nota, tal. A dificuldade já é a parte da técnica, né? Tentar descobrir ali a técnica. Quando ele estava aqui entre a gente, na época, eu ainda conseguia ver alguma coisa, tipo... Tem uma música dele que é assim... Tipo Carimbó, né? Aí eu não sabia como é que ele faz isso aqui, né? E como ele tava ainda, né? Ele... Não, é assim, tá lento, já parte, né? Eu já tinha certeza que eu nunca ia saber fazer isso aqui, essa jogada do dedo aqui, né? Porque não dá pra te ver. Mas, então essas coisas eu aproveitava já dele, assim, né? Outra influência de carimbó, né? Marudá, né? Essas coisas dava pra perguntar, né? Ele é santareno, né? Ele tocava muito carimbó, né?
daquele grupo, se eu não me engano, Mocorongo, né? Foi. Do Mogorongo. Viajou o mundo, né? Tem uma outra coisa também que quando ele estava vivo, que ele passou, que é a música que é um dos carros-chefes dele, que aquilo é. Que é o que chama de 3 violeiros, né? Que ele fala, isso aqui é o zabumbeiro. Aí essa jogada aqui do colega, né? Aí. Então o pessoal do fingerstyle tinha que estudar, tinha que estudar muito, né? Imagino que a tua maior dificuldade foi a mão direita, né? É. Nesse caso, porque as técnicas de mão direita são fundamentais. A técnica dele de mão direita Independência, né? e tudo assim, é a questão do erudito, né? Daquela coisa, ele passou pela escola erudita também. Então, aquela coisa da nota por nota, limpeza, a mensagem que a nota está passando, sabe? É muita coisa, assim. Por isso que eu achava que eu nunca ia conseguir estudar erudito, porque eu não ia ter tanta paciência para... E assim, e quando ele te chamou para tocar contigo, bateu um certo desespero, ou a alegria foi maior do que o medo? A alegria foi maior, porque tipo assim, eu vou encarar isso aí, vou para cima. Assim. É assim, eu sabia que eu conseguiria, porque era o meu sonho. Tipo, Deus realizou todos os meus sonhos, né? Como eu te falei, eu queria ser músico. E queria tocar bem, queria tocar perto dos meus ídolos. E isso eram os ídolos daqui. Sim. Pessoas daqui de Belém. Então, naquela época a gente não tinha acesso a muito material, não tinha acesso à rede social e YouTube. Então, eu assistia na Cultura, vendo Sebastião Tapajós e Ney Conceição. Consegui tocar com os dois, viajar com os dois. Então, tipo assim, foi um sonho realizado. Então, eu digo, pô, não vou perder. Abriu a vaga, tá aqui, ele curtiu. Então, vou encarar. Então, eu passei... ele passava muito tempo em Belém, e ficava hospedado no Hotel Gran Pará, a Praça da República, né? Então ele ficava sempre hospedado ali, e eu ia toda tarde para lá ensaiar com ele, não tinha show nenhum, mas toda tarde ia para lá. Então os outros músicos não queriam fazer isso. Sim. Não queriam perder sua tarde, né? Mas eu perdia e tava para lá. Então meu primeiro show foi na Itália. Então, e aí? Né? Então, tipo assim, vamos, não tinha expectativa nenhuma, mas bora, vai me passando. E ele tinha paciência porque, de um tempo, como ele teve Parkinson, então de um tempo pra cá ele já não conseguia fazer show sozinho. Ele precisava sempre de um outro músico pra dividir as partes com ele e tal. Muita generosidade, né, cara? Né? Cara, não tenho nem o que falar, já é um outro episódio. Sim. Já envolve um lado muito sentimental, espiritual, assim. É porque eu lembro que quando ele faleceu, eu te acompanhei, né? Que eu disse assim, esse moço está sofrendo muito aí. Eu senti que cara, realmente. Não foi só eu, foi muita gente, assim, era gente do mundo todo ligando. Sim. Yamandu ligando, chorando, Yamandu Costa, fulano, a importância que ele foi, né? E a pessoa dele em si, porque todo mundo queria estar perto, porque ele é um cara muito generoso, muito humilde, para ele todo mundo era bom. O cara tem mais de 80 discos no mundo todo, respeitado por todo mundo, respeitado pelo George Benson, pelos maiores ídolos de jazz, pelos maiores ídolos do violão mundial, respeitado pelo Paco de Lucia. O Paco de Lucia tem cartas escritas de elogio pelo Sebastião, e tem uma carta escrita pelo Vila Lobos, elogiando a obra dele. Então, assim, for olhar os museus, que agora está na internet, o museu dele, né? Sim. As coisas dele, né? Que a família recebeu. Cara, tem tanta coisa assim, o cara com toda aquela história tem aquela humildade, né? Aquela humildade de agregar todo mundo, de todo mundo quer o bem de todo mundo é bom para ele, não ter... Então isso daí foi, acho que foi uma escola maior do que o violão. Sim, tá aí uma lição para muita gente, né? Que tem gente que começa a tocar, já acha que é o rei da cocada preta. E Deus foi tão bom assim que me cercou desse tipo de pessoas, né? De pessoas assim desse tipo ele, o Gilson Perazzetto. Quando eu conheci o Gilson Perazzetto, eu digo, é um irmão gêmeo do Sebastião. E o Gilson Perazzetto também, com toda a história dele, assim, um cara que é elogiado mundialmente pelo Quincy Jones, né? Um dos maiores produtores musicais do mundo, pianista do We Are The World, né? Quincy Jones, produtor do Michael Jackson, de todo.
E o cara elogia o Gilson Pedro Azevedo como um dos maiores produtores do mundo. Tu vai chegar perto do Gilson, a humildade dele, cara. Bicho, assim. Aí por isso que às vezes isso acrescenta no nosso coração, né? Essa humildade a gente vai aprendendo com isso. E também, ao mesmo tempo, se tu não te ligar, tu te torna uma pessoa muito intolerante, porque tu já não consegue aturar algumas cenas e algumas coisas. Pega, cara, não é assim. Não. Eu vou pra cá, pro meu canto. Que maravilha. E com relação à guitarra, quais são as tuas referências? Olha, são muitas mesmo, assim. Comecei, meus ídolos foram gospel, né? Foram todos os virtuosos, de César, Julinha Fran, como toda boa escola gospel nos anos 90, né? Quem disser que não passou por isso. E ali foi acrescentando, pastor, um tempo que eu achava que eu só tocava rock, eu queria desligar a distorção. Porque eu também tinha uma visão assim, olha, para eu fazer um certo trabalho em Belém, não adianta eu ser só uma pessoa técnica, eu tenho que aprender a improvisar, eu tenho que aprender a fazer bons acordes. E aí eu fui estudar música instrumental, fui estudar jazz, fui ter professor, fui estudar com os professores daqui, e fui pesquisar esse lado, não porque eu era um amante, hoje eu gosto e sou amante desse estilo, mas é porque eu sabia que eu tinha que passar por ali para poder chegar em tal lugar. E se eu não tivesse passado por essa escola da improvisação, eu não tinha chegado no Sebastião. Sim. Porque o Sebastião é muita improvisação. Tá tocando a música, o tempo depois manda tu improvisar. E tem que saber o caminho que tu tá tocando. Então, várias influências, assim. A influência desde do baile, né, que eu nunca descarto, eu acho que eu tenho influências muito dos nossos mestres daqui também. Do antigo finado Barata, né, guitarrista, que foi um guitarrista que gravou muito nos anos 80, esses bregas, essas chama de marcante hoje, essas lambadas, finado Barata, o próprio Chimbinha, né, outros, até o Guru. São músicos que não são virtuosos, mas deixaram um legado. Né? Belém é considerado uma das... A região norte é tido como uma guitarra rítmica, né? E eu acabei de chegar da China, fui tocar o Réveillon da China com a Lia Sofia. E o que me levou a tocar até lá foi ter essa influência daqui. Essa influência de a hora de desligar a distorção no solar e só fazer uma boa base. Um bom swing, que é o que lá fora eles observam muito. E a guitarrada? Legal, assim, eu não sou de estar ouvindo direto, mas toco várias, assim. O Sebastião gravou um disco de guitarra. Sim. Tu tocaste com algumas pessoas, né? Fizeste gravações com alguns... Com Pepeu Gomes. A gente dividiu o palco, Foi? E como é que foi a experiência? Também legal? Ele? Bem legal, bem tranquilo, né? São músicos já de uma geração, né? Muitos anos de estrada, já são bem maceteados. Maceteada, né? Igor, e como é que ficou? Você é um artista, um profissional da música, né? Isso é a tua profissão, é a tua arte. E como é que tu divide isso com a igreja? Porque você também frequenta a igreja, né? Sim. Pastor, a igreja é a minha vida. Né? A igreja, não digo não tem assim um ministério, mas a vida com Deus. Sim. Né? A minha família, eu sou grato a Deus por tudo, sou grato pela família que eu tenho. Sou grato por tudo que Deus tem me dado, porque eu digo, eu não mereço nada que Deus me deu. É muita misericórdia, muita graça mesmo. Se fosse por merecimento, eu não estava mais nem aqui. Sim. Mas Deus sempre com a graça dele. Então Deus me deu muita coisa, me deu muita oportunidade legal. Realizou muitos sonhos meus, né? Que não foram sonhos grandiosos, foram sonhos que eu tinha vontade de fazer. E tudo no tempo dele ele fez. E desde pequeno, eu fui criado dentro da igreja. Eu fui para a igreja sozinho. Eu era pequeno, eu tinha também nessa idade falar que eu queria ser padre. Não sabia que era pastor, que era... Sim. Mas eu fui para a igreja sozinho. Primeira vez que eu pisei numa igreja, eu pisei sozinho, porque eu convidei uma irmã, eu quero ir lá para a igreja com a senhora. Aí fui. Perguntaram, quer aceitar Jesus? Eu não sei saber o que era, eu me ajoelhei lá. Mas dali eu fiquei foi a minha convivência, a vida toda. Entendeu? Então, tive várias experiências com Deus, né? E tenho uma família que me cerca. Eu fui o primeiro evangélico da minha casa. Hoje meu pai é cristão,
Minha mãe é cristã, minha casa toda é cristã. Meus sogros, eu tive a bênção de ser casado com uma mulher, meus sogros são pastores hoje, então de um tempo, principalmente de um tempo para cá, a nível de rede social, eu já me posicionei mais como cristão do que como músico. Sim. Não, minha essência é ser cristão, minha essência é Cristo, e eu não vou abrir mão disso por causa da arte, por causa da música. Esse é o que eu quero, e em primeiro lugar Deus, em primeiro lugar minha família, depois o trabalho e depois a arte. Porque sempre houve essa dificuldade, né, da igreja, dentro das igrejas, né, de entenderem a música como uma profissão. Sim. Né, de entender. Eu sofri muito isso na época. Eu fui muito perseguido. Hoje já está mais suave? Eu acho que, vou dizer, a cultura mudou, né, mas eu estou usando essa palavra, não sei se é certo eu usar, dizer que a cultura mudou, né? As pessoas estão mais abertas, mas hoje também tem um certo respeito que eles têm por mim, né? Um certo respeito pelos trabalhos que a gente já participou, que a gente já fez e tal. Então eles já não tocam nesse assunto, assim, já sabem, não, aquele ali, nem mexe com ele, sabe? Mas eu sofri muito isso no início. Eu sofri muito. Os irmãos eram o que mais me perseguiam. Geralmente. Os irmãos eram o que mais me perseguiam. E aí bacana que hoje eles ficam me convidando para tocar, ficam olhando assim. Ixi, vocês me bulinavam. Fizeram bullying com o homem. Mas na verdade é assim, né? Parece que tem uma certa dificuldade de entender que às vezes o músico se converte, né? Às vezes tá lá no mundão, tal, às vezes é um artista famoso, se converte, continua, às vezes ele é um artista de TV, de novela, que é, né, da vida evangélica, mas ele tá lá e ninguém, porque deixa o cara quieto lá, o cara veio de lá, ninguém se incomoda. Aí o cara que é um músico, que ele é uma profissão também, se ele vai exercer a profissão dele fora da igreja, aí pronto, já está desviado. Pois é, eu tenho uma coisa comigo assim, não sei, será se a igreja, eu digo a igreja, pode ser o pastor, pode ser o líder, agisse ao contrário. Porque assim, cara, o valor de uma alma, porque pelo, eu não vou dizer nosso preconceito, mas pode ser preconceito também. Desculpa a palavra, mas a gente vai perder aquele irmão músico ali por causa do nosso preconceito, porque ao invés de tá precisando tocar, eu não quero te remunerar aqui, ou não posso te remunerar, vou te acompanhar, mas eu vou te acompanhar, você beleza, tá bom, você vai tocar lá, aí por exemplo, uma igreja que trabalha em células, mas eu te quero na célula e eu quero conversar com tua esposa uma vez por mês. E aí? Não, você não vai tocar dia de domingo aqui, mas quero toda terça-feira tu toque aqui. Toca aqui. E aí, tá precisando de alguma coisa e tal? Será que não ia constranger o músico a ser fiel a Deus e à igreja dele? Será que não seria diferente isso? Acompanhar? Não, eu quero te acompanhar. Tá precisando tocar ali, porque o cara tem filho, o cara tá numa situação difícil, e às vezes até a música que ele vai tocar, o cara vai se meter em cada boteco, em cada situação, por estar precisando. Então, na época da pandemia eu vi cada situação aí, negócio de entregar cesta básica, de ajudar os outros, que aí eu vim ver uma realidade que... Ainda tem um detalhe, ainda existe um preconceito, que é um preconceito seletivo. Porque, por exemplo, se você toca numa banda de uma corporação, da Polícia Militar, por exemplo, do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, aí você pode tocar. Né? Você não vai tocar lá música evangélica o tempo todo, você vai tocar música realmente, né? Mas se for, aí, inclusive até incentivam, né, dentro da igreja, agora nem tanto, mas antigamente era muito mais, tipo assim, não, você tem que estudar música porque você entra para as Forças Armadas e você vai ser músico lá, e você... Peraí, se o cara pode ser músico de uma instituição militar, onde ele não vai tocar as músicas da igreja, por que ele não pode ser músico também em outro lugar? Sim. Então é um preconceito seletivo, né?
Inclusive, ainda hoje, grande parte dos músicos das bandas de música da igreja são militares. Pois é. Aí vai entender isso, é meio difícil de entender, né? Eu de um tempo, de alguns anos, eu pensei assim, cara, por que a gente age dessa forma se a gente poderia agir dessa forma e cuidar? Porque eu não, o que eu me preocupo, assim, entre aspas, né, que eu observo, não é a questão do cara e tocar, eu observo a alma do cara, bicho. É a Com vida da certeza, pessoa. com certeza. A gente perde por causa de um preconceito, cara. Se a gente poderia ajudar. Eu não estou falando de dar dinheiro, de empregar eles, isso aqui, mas acompanhar e às vezes até estimular, cara, olha, tu tá tocando isso aqui, tu tá tocando esse. Meu sócio tá aqui, tá tocando esse forró. Forró é legal pra caramba, né? Tava dando um exemplo. Mas, poxa, quer estudar? Estudar pra te tocar algo melhor, acompanhar um cantor melhor, fazer. Estimular a pessoa e agregar a pessoa à igreja, entendeu? Deixa ele tocando, não quer dia de domingo, porque o pessoal vai falar, então deixa ele dia terça-feira, quarta, participa de uma célula, de uma reunião de irmãos, sabe? Agrega a família dele, ajuda. Dessa forma. E eu acho que é muita dificuldade, eu sei que é um assunto, eu sei que muita gente me crucifica por causa disso, né? Mas é um assunto muito, muito complexo, porém, é por uma falta realmente de querer entender. Que quando a gente fala de música, a gente está falando de arte. Eu estava falando esses dias, dando aula, falando sobre isso. Você acha que a arte atrai Deus? A gente logo pensa, peraí, deixa eu ver, a arte atrai Deus? Você já imaginou Deus olhando uma obra de Picasso e dizendo, oh, que coisa maravilhosa? Você já imaginou Deus olhando lá a Mona Lisa dizendo, caramba, esse cara arrebentou, nunca pensei que poderia fazer isso? Né? Deus ouvindo uma obra de Beethoven, dizendo, nossa, esse cara arrebentou. A arte não é para atrair Deus. A arte atrai os homens. E a arte foi uma herança que Deus deixou para os homens. Agora eu posso, com a minha arte, atrair o coração de Deus. Mas não é a arte em si. A arte ela vai ser só o caminho. Então, a música como arte, ela tem beleza, ela tem estética e ela vai atrair as pessoas. Isso, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, quando o Igor está tocando uma peça, como você acabou de tocar ali, você está tocando para uma plateia e você está chamando a atenção dessa plateia para a tua arte. Ali você está chamando a atenção da plateia para a tua arte. Você vai ser recompensado por isso, financeiramente, legitimamente, porque também é a tua profissão. Quando você pega esse mesmo instrumento, esse violão, e você vai para a igreja e você faz uma apresentação, você não quer chamar a atenção da igreja especificamente para a tua arte. Ainda que seja, a igreja vai assistir a tua arte e vai gostar. Mas a tua intencionalidade ali não é te apresentar para chamar a atenção daquela plateia para ti. Tua intenção é chamar aquela plateia para Deus. E essa é a diferença. Só isso. Né? Então, você vai usar a sua profissão, a sua arte, como um instrumento de subsidiar tuas necessidades, é a tua profissão, é o teu orçamento familiar, você tem que cuidar da tua família, e você pode usar para louvar e adorar a Deus. Como eu sou pastor, eu prego, então eu uso o meu talento de oratória, de comunicação, eu uso para ministrar na igreja, e ali Deus vai me usar para abençoar a igreja. Mas eu também dou palestras, dou treinamentos em empresas. Inclusive vou dar um treinamento agora, uma palestra dia 9, não sei se já passou, não sei, não, já passou, já dei, então, porque eu estou gravando, então já dei a palestra na Federação de Árbitros do Futsal aqui do Pará. Não tem nada a ver ali com o que eu faço na igreja, lá eu estou pregando, mas é também uma profissão, é uma arte, a oratória, né, o treinamento. Por que só com a música existe esse preconceito? Né? E você falou uma coisa que eu acho que é essencial, né? Essencial. Ali tem uma alma. Uma pessoa, porque a gente ora para Jesus salvar, para Deus salvar, e depois o camarada aparece tocando, a gente já quer mandar para o inferno? Pera lá. Né? Eu acho que a gente ora tanto pelas nações, né? E às vezes está mandando pessoas do lado da gente para o inferno. É que nem a última polêmica, né?
polêmica do Marajó, né? Sim. Aí, uma polêmica do Marajó, beleza. Eu sou meio que bate, eu bato nos meus amigos lá fora, porque eu defendo o meu cristianismo. Sim. Defendo. E aí a gente acaba debatendo, né? Não discutindo, não ofendendo, não. E depois depois eu pensei aqui, cara, bacana, uma coisa, né, que Deus colocou no meu coração. A gente ainda não parou, a gente está fixando o local que precisa muito. A gente já está mudando o foco, mas está dentro. Vamos lá. Que precisa muito, a ilha ali, a gente sabe o que acontece, mas está não politizando, estão fazendo isso. E a gente esquece às vezes que o nosso Marajó às vezes é a rua de casa, né? Pode ser a rua de casa, pode ser meu bairro, pode ser minha cidade, pode ser minha casa. Isso, em vez de cantar, né? Enquanto isso no Marajó, posso, enquanto isso aqui na terra firme. Aqui em casa, aqui na minha igreja. Aqui do meu lado, né? Porque eu até profundo assim que eu fiquei pensando, né? Nisso. Pensando, eu estava até andando no centro, eu digo, às vezes quem mora num prédio de luxo desse aqui é um cara que tem tudo, mas tem uma alma, né? E para Deus o que interessa é a alma, é a pessoa, né? Então a gente fala tanto assim, não, a gente tem que evangelizar, temos que fazer isso, tem que fazer impacto na praça, amém, glória a Deus. Mas cara, aí só porque o cara subiu para tocar ali, para pegar o troco dele, ele já tá mandando o cara, tu vai pagar, Deus vai te cobrar isso, aquilo, outro, pensando assim, cara, a gente... Não sei. E ninguém fica vigiando o que é que o motorista faz lá na empresa que ele trabalha. Ninguém fica vigiando o que é que o engenheiro faz, mas o músico, todo mundo quer vigiar, né? Eu acho que aí também é a questão do ambiente, né? O ambiente que se toca essa música, né? Aí a pessoa fala, é um barzinho, é um boteco e tal, e é mais difícil. A gente sabe que é difícil o cara se manter separado ali, ele vai lá só tocar ali. Por muitos exemplos maus que nós temos aí, eu acho que por um paga todos, né? Porque é difícil o cara não se influenciar por esse meio aí, as oferendas do mundo estão muito mais acessíveis ali do que numa empresa que tu vai fazer uma palestra, por exemplo, né? E é engraçado que hoje eu conheço muitos músicos cristãos, assim, de hoje dessa geração que está tocando na noite, que conseguem. São exemplos. Eu conheço, não vou citar nomes, mas eu conheço uns que são, que os caras são testemunho mesmo. Não, e entra o que você falou ainda há pouco. Essa observação, o cara é influenciável lá, ele vai tocar num ambiente que é hostil, né, ao evangelho, de repente. Mas é lá que ele tem que ser luz mesmo. E é exatamente aí que entra o que você falou. Esse é o papel do pastor, do discipulador dele. Você está tocando onde? Estou tocando assim. Como é que você está lá? Cuidado, olha, vamos, segunda-feira vem aqui comigo, vamos conversar, né? Para que ele não seja influenciado. Então ele precisa aprender, porque essa é a ideia. É a mesma coisa que se falava antigamente, era muito comum, eu sou de uma geração, né? Sou acho que um pouco mais velho que tu, uns 3 meses, né? Eu sou de uma geração que fazer teologia já era perigoso. Quando eu era adolescente, que eu queria fazer teologia, eu disse, não, tu vai te desviar, porque vai para o seminário, vai ficar muito racional. E entrar numa faculdade era sinônimo de se desviar. Então, os pais não queriam que os filhos entrassem na faculdade, dentro da igreja. Por causa do ambiente, a mesma coisa no ambiente militar, tinham muito esse preconceito, olha, vai entrar lá, vai se desviar. E aí a gente esquece que o papel da igreja é discipular, é acompanhar, é fazer o que o Senhor Jesus fez, porque ele disse isso. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Olha só, Jesus falou isso, né? Eu vos envio, então a gente vai estar no meio sim. E infelizmente você vai ver que uma pessoa que não tem uma firmeza espiritual, ainda que seja, o Júnior tenha razão de dizer que ali é um ambiente um pouco mais propício para ele cair, mas é que nem aquele irmão que se desvia porque foi jogar bola e aí brigou. Não foi a bola que fez ele se desviar, ele já estava desviado, só fez lá quebrar o pau lá, né? Então, o cuidado é esse, né? De ter uma igreja, de ter uma liderança, de ter um discipulador que acompanhe essa pessoa, cerque. Tem um pastor, na verdade, né? Um pastor que vai cuidar das ovelhas. E isso daí
Cuidar. Requer cuidar. É saber, conhecer cada uma e cuidar. Não é só trabalhar, né? Tá entendendo o que eu tô falando? Sim, não, entendi. Vamos fazer o seguinte, traz mais alguma coisa boa, o que é que tu pode trazer pra gente, pra dar uma olhada na garganta, né, e uma molhada aqui com a música do nosso ambiente. Olha, tem pessoal que tá usando agora a unha postiça, viu? Eu usava, mas fica fraco, quebra. Depois que você tira, aí ela fica muito fraca, assim. Sim. Deixa eu ver aqui. Uma coisa aqui que precisa de unha, mas tá assim. Olha, é tudo ao vivo, viu? Será, né? Maravilha. Essa música aí o Sebastião compôs com 14 anos. 14 anos, a primeira música, a primeira valsa que ele compôs. O cara compôs uma valsa dessa com 14 anos, cara. Preparado pro mundo, né? Pra viajar o mundo, como ele foi. Maravilha. São os virtuosos, né? Que a gente... Tem coisas que não adianta querer explicar que não tem, né? Não tem como explicar. É que nem Yamandu Costa na vida, assim. Sim. Assim, pra ti, como é que tu vês hoje a cena da música paraense? A gente sabe que de um tempo pra cá, com algumas ascensões, né? Que de forma mais popular, a música foi levada, como a Joelma, a Gabi. Olha, mas, no geral, pra ti, como é que tu olhas essa cena da música paraense? Sim, aquela coisa, tu ouve de tudo e retém o que é bom, né? Eu acho legal, tem uma coisa que eu acho legal, tem umas coisas que eu não acho, né? Eu acho que eu também venho de um tempo que o que se vencia era a arte, era a música. O cara que chegou ali e conseguiu emplacar pela arte dele, pela música. Hoje já engloba muita coisa, pelo menos a maioria do que a gente ouve já não vem só a arte, já vem a arte e a polêmica junto, a arte e a rede social, a arte e o Instagram, a arte e a lacração, a arte é uma coisa. E vem acompanhado disso. Então, são muitas coisas que eu acho bacana, criativa, mas tem umas que não são, né? Que não são criativas. Eu acho que também não é só aqui, é no Brasil. Mas uma coisa que eu digo, que isso acaba atraindo, né? Porque aqui no Pará, como está falando, a gente tem muitos elementos musicais que a gente não explora muito. O Sebastião ganhou o mundo com violão amazônico. O disco dele tem peça erudita, tem peça brasileira, mas tudo com tempero amazônico, né? Porque ele era do mato, nasceu no Rio Surubiú, ali para Santarém. Então, a gente tem elementos legais aqui que eu acho que está faltando só a gente conseguir modernizar. Sim. Modernizar para chegar lá fora, né?
Assim, a gente tem uma região muito rica, a gente tem uma região muito criativa. A gente tem muita gente talentosa, muita gente criativa aqui. Eu acho que o que diferencia a gente do sul do país é porque o sul está um pouco mais à frente na tecnologia, no som, no timbre, nas coisas que eles fazem, né? E a gente está um pouco amador, até porque pelo nosso nicho, uma pessoa tem um destaque numa parte de tecnologia, assim, de alguma coisa, a pessoa tem que correr muito, né? Porque a gente não tem muita influência, não tem em quem se espelhar. E tudo que chega para cá sempre vem muito caro, vem muito difícil, né? A gente está num lugar que tem essa dificuldade, né? Mas, assim, eu acho que falta uma coisa assim pra gente chegar. Eu acho que a gente chega muito longe. Eu acho que, assim, eu penso que quando a gente olha para o Pará hoje, se olhar do sudeste, sul, sudeste, centro-oeste para o norte, o que vai se enxergar hoje é o que estourou no Brasil, né? Por conta da música popular mesmo, da música, né, que todo mundo, mais de produto mesmo, né? Que envolve a dança, envolve... E, por exemplo, você está falando aqui do Sebastião Tapajós, um cara que gravou 80 discos, conhecido, reconhecido no mundo todo, né? E que pouco se falou no Brasil, né? Nas mídias, né? Nas grandes mídias, pouco se falou dele, né? Você já imaginou, né? Sem querer, sem demérito, com todo respeito, porque para mim cada artista, né, tem a sua particularidade. Eu não sou obrigado a gostar de todos os artistas, de todo mundo que canta, mas eu sou obrigado a respeitar, né? Gosto é gosto, né? Cada um tem o seu, é que nem nariz. Então, mas quando você... a Joelma estourou no Brasil todo, né? E passou a ser uma representante do Pará. A Gabi Amarantos, com uma qualidade vocal muito, muito interessante. Teve a própria, né, que levou realmente o carimbó. Se tem alguém que levou o carimbó nos últimos anos, foi a Dona Onete, né? Mas, olha só, se desse essa vitrine para um Sebastião Tapajós desse, talvez nem né, não conheci de perto, mas talvez isso aí nem mais interessava a ele. Eu vou contar aqui mais ou menos um pouco. Tá? O Sebastião Tapajós, ele fez muito sucesso na Europa. E assim, o sucesso dele foi tão estrondoso na Europa, ele foi tão famoso na Alemanha, que ele foi para a Rússia, ou não sei qual foi o país, ele foi representar a Alemanha. Assim, o empresário dele era o mesmo do Baden e ele, né? Mesmo do Baden. Então, tipo, o Baden ia para Paris e ele ia para a Alemanha, tá? E tá fazendo tudo. Só que o Baden morreu cristão, né? Se converteu, né? O filho dele, Marcel Paula, que tem uma carreira como violonista, é cristão, né? É evangélico. E o Baden tinha os problemas dele com álcool, né? E tinha com os problemas dele com álcool e fazia onda, quebrava, fazia porrada com todo mundo. Então ele sempre estava na mídia por isso. E o Sebastião sempre foi retraído. Sim. E tem até documentário que fala isso, que muitas coisas assim não sabiam no Sebastião, porque ele sempre foi na dele. Sempre foi violão, sorneio, show, casa, violão. Pois é. Então, assim, a história. Agora, tipo, na história da música brasileira, ele está inserido em tudo. Tudo tem o nome dele com respeito. Como eu estava falando, o Paco de Lucia chegou para ele e falou: nunca vou te esquecer, mano. Tocou aí. O Paco de Lucia falar isso para ele, né? E não esqueceu mesmo, se reencontraram depois. Um dos maiores violonistas do mundo, Cacho Chiral, que é um argentino. Quem puder, pesquisa esse cara, né? Botou o nome do neto dele de Sebastião, que era tão fã do Sebastião, assim, que nunca viu ninguém tocar como ele tocava. O Rafael Rabelo vivia na casa do Sebastião. O Rafael vivia lá no apartamento dele, em Copacabana. Ele vivia lá. Quase eles gravam um disco juntos, assim. Falava assim, não tinha contado, né? Falava: Sebastião, bora gravar um disco junto. Eu falava: meu, bora gravar um disco junto que não vai ter pra ninguém. Então, assim, ele tem todo esse respeito, toda essa coisa, principalmente na Europa. Na Europa ele gravou muito disco, fez muita coisa mesmo. A obra do Sebastião é muito grande. Agora, é claro, né?
é pouco explorado por nós mesmos. Sim, essa é a Pouco questão. explorado pela próprio... Vamos supor, jogar uma crítica aqui, como eu não sou de lá, né, eles podem me bater à vontade. Pelo próprio conservatório, pelos próprios alunos. Tipo, o cara vai estudar, não é errado o cara vai estudar obra de Agostinho Barrios, não é. Mas a gente tem aqui Nego Nelson, que compõe coisas lindas pra caramba, a gente tem aqui Tó Teixeira, tem a história do violão paraense, né? Que pode ser muito divulgado e pode chegar lá. Tinha que ser uma disciplina, né, da faculdade. A mesma coisa também eu já começo a falar para a nova geração de música, eu já jogo também para o cristianismo, pouco, para a igreja, falo, olha, cara, legal o som de vocês tiram cada efeito que eu acho que eu não consigo tirar. Para eu tirar esse efeito para eu gravar para os outros, é uma luta lá em casa. Né? Acho muito bacana, muito bonito, vocês fazem com excelência, mas olha, vamos estudar um pouco de base. Não precisa gravar um carimbó, né? Mas dá para colocar um elementozinho numa música cristã aqui, para mostrar um pouco da nossa identidade. Não que tu vá botar um cocá de índio e dizer eu sou... Mas eu acho que quanto mais tu mistura, mais tu tira um pouco tu coloca a tua regionalidade, não interessa que estilo que for, que tu não vai agredir também o outro. Tu é um roqueiro, tu não vai botar mas assim, tu colocar alguns elementos, cara, eu acho que você fala muito. Na verdade, é interessante você estar falando, porque a gente entrevistou aqui o Marco Teles, ele é nordestino, ele é da Paraíba. Ele é da Paraíba. E eles montaram como é o nome? Ministério. Não é ministério, eles chamam é um projeto, né? O Coletivo Candeeiro. Porque ele disse, a música nordestina, ela influenciou muito o Brasil. Todo mundo conhece, né, os nordestinos, baianos, a galera de Pernambuco, né, exportou muito para a música popular brasileira, mas pouco para a música gospel, pouco para a música evangélica. E ele levanta essa bandeira mesmo de levar o sotaque nordestino para a música gospel também para o Brasil. Mas no Nordeste, você chega no Nordeste, você já tem vontade de falar nordestino. Verdade. Você já entra lá, você já... Por quê? Porque tudo... Existe um apelo, existe um investimento na cultura do Nordeste, no turismo. Eu acho que isso é um problema que nós temos. Nós temos a melhor culinária do mundo. Sim. Né? Nós temos uma riqueza rítmica fantástica aqui no nosso estado. Mas eu acho que falta dos governos, na verdade, né, dar esse incentivo para tornar o paraense um pouco mais apaixonado pela sua cultura e usar também. Não, por que eu não posso usar? Eu vou colocar carimbó, e por que não? Não é? Por que eu tenho que importar lá da Inglaterra, pegar... A gente foi assistir o último show agora, né, da igreja, o Job, né, acho que é assim que se pronuncia, né? E a gente foi assistir, olha quem foi assistir, o Dedê e o Camarão. Eu do Camarão, né? O Dedê é uma escola, né? Sim. O Dedê tem que vir aqui. Sim, vamos trazer o Dedê aqui, né? O Dedê é a escola. E aí foi eu, o Dedê e o Camarão lá, fomos convidados, fomos assistir. O Ministério de Louvor tocou lá, fez a apresentação deles, antes da atração, né? E eles tocaram. E no meio do louvor deles tocaram Calypso. Até o Dedê que tinha produzido, foi da mídia. Cara, quando eles puxaram o ritmo Calypso, cara, a igreja bombou, num bom sentido. Era os irmãos, era o casal dançando, mais alegre, feliz, pra caramba, sabe? Aquela alegria na igreja. Né? Até eu bati assim no Dedê, tá vendo como o regional ele... E o pessoal gosta, cara, sente falta disso, sabe? Alegria mesmo ali, louvando a Deus, casal dançando, o senhorzinho pastores lá, assim, com a esposa ali. Festa no Arraial dos Crentes. Coisa bonita, sabe? De ver famílias ali e tal. É uma coisa nossa que a gente poderia exportar muito, sabe? Isso é uma coisa, como eu falei, cada um vai seguir o seu quadrado, o seu estilo, que se sente melhor, mas dá para temperar. Dá pra gente mostrar que também a gente não vai ficar só importando. Sim. A gente precisa exportar, e a gente tem muita coisa para exportar. A Amazônia aí tá aí. A Amazônia é oferecida para todo mundo, né? Só que parece que a gente não consegue oferecer a Amazônia para Jesus.
A gente não consegue dizer que a Amazônia é de Jesus, a gente não fala isso. Sim. Né? A gente tem um estado bonito, a gente tem uma... Cara, eu vim da China agora, a música já me levou para alguns países, cara, você não sabe a coisa mais linda. E detalhe, eu não sou aquele cara, por mim eu não morava mais em Belém, eu sou apaixonado pela Europa. Mas você não sabe que a coisa mais linda é quando você vem de um país daí de fora, que tu vem entrando assim, vendo essa mata, essa Amazônia, essa coisa linda assim, tu tá na tua casa aqui, e aquilo é diferente de todo mundo, e o gringo sabe disso, todo mundo sabe, e a gente não valoriza, a gente não oferece a nossa cidade pro Senhor, cara. É interessante, né? Eu gostei disso, porque a gente quer falar, a gente quer cantar, quer apresentar Jesus, a gente quer apresentar a nossa Amazônia para as pessoas, e a gente que é paraense e é cristão, que faz música evangélica, por exemplo, a gente quer apresentar essa música, aliás, quer apresentar na Amazônia, que todo mundo está vendo, mas com um sotaque americano. E assim, cara, pastor, desculpa. Não, fica à vontade, não, sem crise. Eu tenho essa coisa comigo há um tempo, principalmente, ó, a gente está perto de uma coisa que vai acontecer na Amazônia, COP, não sei o quê, um monte de coisa que vai trazer visibilidade, que não vai entrar no mérito do assunto, não vai discutir, mas vai trazer uma visibilidade. O que é que a gente está fazendo para declarar que esse território é nosso, que isso aqui é de Jesus, que aqui a gente tem cristão, que a gente tem família? O que é que a gente está fazendo isso? O outro lado está fazendo muita coisa, mas a igreja ainda não chegou e, cara, vamos declarar que isso aqui... Qual é o projeto de evangelismo que a gente tem para apresentar para os gringos? Vão chegar. A nossa culinária, a nossa música, isso tudo vai para exaltar Deus, cara, para exaltar o Senhor. Verdade. A gente tem uma identidade e essa identidade a gente precisa exaltar. Esqueceram de falar do teólogo. O homem tá Zero teologia. Pastor, isso tem até a ver com a questão da gente, que a gente chama assim de redimir a cultura, né? Que normalmente a gente acaba assim, acho que o mais fácil é demonizar as coisas e falar, não, isso tipo, não me agrada, não é de Deus. É do diabo. É do diabo. E redimir a cultura mesmo, tipo, igual essa questão de tocar o carimbó. São ritmos também, mas que às vezes o pessoal acha que é só para algo, que é só para brincar e tal, e que não vai trazer adoração para Deus. E aí, tipo puxando aqui a memória, quando tinha o Altar Underground aqui, que tinha um trabalho que a gente fazia com rock, pesadão e hip hop, e a gente vê, tipo, teve uma vez que veio um cidadão e que ele queria falar o quanto tudo que ele estava fazendo era do diabo, e era rock e hip hop tocando. Aconteceu isso comigo já. E só que o que aconteceu com ele? O cara chegou e no momento ali no meio, a galera batendo cabeça, e nesse tempo acho que eu tava cantando hip hop ainda, ele começou a sentir Deus de uma forma tão incrível que ele caiu no choro, no meio da galera loucão e tal, que era um trabalho evangelístico. E era isso, tipo, a gente estava redimindo isso, a gente usava isso como forma de evangelismo. Só que como tu falou, tipo, essa parte vai ter a cópia aqui, e a gente fala isso, o que o cristão está fazendo para usar a nossa própria linguagem, para mostrar, tipo, o gringo vem aqui, a gente vai tocar um rock que ele já está acostumado a ouvir lá? Não, pô, se ele ouvir um carimbó, e a gente falando de Deus dessa forma, tipo, uau, cara, isso é diferente, e chama atenção. Eu acho que está faltando a gente mostra, eu acho que está faltando pro norte, pra gente, assim, como todo mundo fala, o grande avivamento, a promessa de Deus, que eu acredito muito mesmo, porque Deus já me deu algumas coisas, já me mostrou visões, uma coisa muito particular. Eu acho que está faltando a gente assumir nossa identidade. Sim, perfeito. Né? Porque é a nossa identidade que vai mostrar, é a nossa identidade que vai mostrar o diferencial, que vai dizer, não, invocado aquilo, olha, a cultura, olha, os africanos não têm vergonha da cultura deles. Eu me lembro que um dia desse, faz tempo, né? Um amigo meu de BH, quando eu fiz uma escola de missões lá, faz tempo. E quando eu voltei, eu estava num projeto aqui que é o Cabloco, que o Marco André cantou, então era um monte de tambores amazônicos e tal, mas era música normal, popular.
E a gente tava no ensaio e ele veio, logo quando saiu o Instagram, né? Nosso Instagram, ele veio, cara, tu metia essa batida de macumba aí, não sei. Sabe? Porque, tipo, ele é de BH, ele é de lá do centro, né? Pô, eu tive que explicar pra ele. Tudo. Mas isso é porque a gente acaba demonizando. A gente acaba demonizando isso. E não, isso daí, cara, isso chama a atenção do mundo, vamos pegar, vamos agregar e vamos declarar que isso, Deus é o criador de todas as coisas. Eles oferecem isso para os supostos deuses dele, os que eles acreditam. E a gente tem vergonha de oferecer isso para Deus. Sim. Mas é isso, gente. Olha, o episódio de hoje tá já viajou, né? Já passamos de 1 hora já. Isso porque ele disse que microfone não é a praia dele, né? Isso tá aí. Aí se coloca com um que não gosta de falar quase, né? Então, mas assim, eu acho que é maravilhoso a gente poder enxergar também, né, a partir desse prisma e te ouvir, né? Eu acho que isso vale muito, é um exemplo para o pessoal que está tocando, que está fazendo, entender, né, a importância de você ter consciência cultural, de você ter consciência musical, de você ter consciência da sua fé, né? Ter consistência também da sua fé. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua postura, né? A gente sabe que você tem um papel também dentro dessa cena de música, nas redes sociais, e eu vou falar como pastor, né? Deixa Deus te usar, né? Usar a tua arte, né? Vai fazer, sempre faça o melhor como você tem se proposto a fazer. O tema música cristã e música mundana é muito vasto, a gente tem que fazer outro programa, trazer um teólogo, né, trazer um xiita aqui também, para rolar um fight legal aqui, aí vai ficar bom. Aí vai bombar o cara. Aí vai bombar, aí tem fight, meu amigo, aí, né, vira Big Brother, aí bomba. Bom, mas conversa muito boa, a gente vai encerrar, mas o que é que a gente pode deixar aí de última apresentação? Mas de antemão já te agradeço, muito obrigado por ter vindo aqui conosco, foi excelente o nosso papo, né? Espero que você tenha gostado, que tenha se inspirado também para aprender, para se dedicar. Eu acho que uma das coisas muito importantes, além de tantas que o Igor falou, é sobre a dedicação, né? Sobre você quer aprender a tocar um instrumento musical, seja o violão, seja a guitarra, seja teclado, bateria, dedicação, né? Dedique-se a isso, então corra atrás. Não, olha só, ele falou algo interessante que foi muito parecido com o Bill Gates, né? O Bill Gates, quando era época de férias, só tinha um computador na época, né? Lá onde ele estudava, e ele abria mão das férias para poder ficar lá, né? E foi o Bill Gates, né? Então, da mesma forma, né? O Igor abria a mão das suas tardes, né, depois do açaí, podendo ficar em casa, fazer outra coisa, ia lá beber nessa fonte que era o Sebastião Tapajós. Então isso é muito importante. Quer ser excelente, quer crescer mais? Dedicação. Não é de uma hora para outra, é um processo que vai evoluindo, enfim. Certo? Igor, grande abraço, o que é que a gente pode deixar aí? Estou pensando aqui, pastor. Vou tocar uma valsinha aqui. Uma valsinha.
Maravilha. Pronto. Foi.